Cantares 1:6. E aí você aproveita, você deve ter um jeitinho aí de marcar outra página. Cantares 2, versículo 15. Primeiro, Cantares 1:6. Nós vamos ler a parte B e C. E depois Cantares 2:15. Antes de lermos, preste atenção no que eu vou falar aqui. Hoje nós temos um concílio, além de termos também a Santa Ceia. Então nós estamos fazendo hoje de manhã um momento mais conciso, mais resumido. Então eu peço a sua atenção para que você não perca nenhum momento desta manhã. E depois, às 10h30, a gente ainda tem a escola dominical, que é esse alimento precioso. Nós estamos no mês de maio, é conhecido como mês de quê? De quê? Da família. Aquele que não casou, mês das noivas, né? Não é verdade? Pois é. E o que o Senhor tem para falar para nós nessa manhã? Eu chamo a sua atenção para isso. Eu não sei se eu toquei nesse assunto em algum momento, desde que nós chegamos, ano passado, mas eu gostaria de compartilhar algo com o irmão e irmã, e uma coisa muito importante, especialmente para aqueles e aquelas que estão na esperança do casamento. Amém? Quem casou é muito importante, quem ainda não casou precisa disso de uma maneira muito forte. Então diz assim o texto da palavra em Cantares 1:6, a parte B e C. E me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não aguardei. Vou repetir. E me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não aguardei. Agora Cantares 2:15. Diz assim: apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Mais uma vez, apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Pai bondoso, através desses dois textos, fala conosco, nos dirige, ó Deus, no propósito do teu coração para cada um de nós. Nós oramos gratos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para você. Como eu disse, não sei se eu toquei nesse assunto já esse ano ou ano passado, mas eu preciso tocar, especialmente porque é mês que comemora esse mês da família. E família, na verdade, não é um mês só, mas o tempo todo. A Bíblia, ela usa a vinha também como símbolo do povo de Deus. Isaías 5:1 fala isso. E também fala que é chamada de vinha a igreja de Jesus Cristo. João 15:1 também fala disso. Israel tem ótimos solos para o cultivo de vinhas, daí a metáfora para nos transmitir princípios divinos. Nós aprendemos em Isaías 5, se você gosta de anotar ou marcar, marque Isaías 5 na sua Bíblia, porque é muito importante que você venha ruminar isso, porque nós somos ovelhas, amém? Então nós vamos ruminar, aleluia. Em Isaías 5 nós aprendemos que toda vinha precisa de alguns elementos. Precisa de terreno fértil, precisa que as pedras sejam limpas, precisa de mudas excelentes, precisa de uma cerca e precisa de uma torre de vigia, e além disso, precisa de um lagar, que é onde os frutos serão prensados para extrair deles o melhor. A cerca e a torre fazem parte da estratégia de proteger a vinha de ladrões e de animais. Vire para essa pessoa do seu lado e pergunta para ela: você tem cuidado da sua vinha? Ah, pastor, que vinha? Calma, eu chego lá. Por enquanto, responda isso. É uma pergunta provocativa. Volta aqui, volta para cá. Isso. Neste caso, a vinha pode simbolizar a família. Cantares 1:6. A esposa disse que os seus irmãos a colocaram como guardiã de
Ouça, você é responsável pela segurança da sua vinha, da sua casa, da sua família. É possível que você ou se ocupe ou se preocupe com a vinha dos outros, vinhas que não são suas, ao passo que a sua própria vinha esteja sendo devorada por animais ou mesmo assaltada sem que você perceba. Como eu já disse por umas 2 ou 3 vezes, eu tive pouco contato com a minha mãe, porque eu a tive até os 13 anos de idade. E apesar do choque de perder minha mãe muito cedo, os meus referenciais, eles sempre foram ligados dentro da minha família a bolsa, oração, igreja, escola dominical, Bíblia, fé, fidelidade, a não abrir mão de princípios cristãos e a buscar um relacionamento real com Deus. Não é ser simplesmente um frequentador de igreja, apesar disso fazer parte, mas ter um relacionamento pessoal e real com Deus. Na minha adolescência, eu me afastei bastante desses referenciais, chegando a ponto de tomar 2 litros de cachaça. Assim. Desse jeito. Só que esses referenciais, eles já haviam sido plantados no meu interior. E inevitavelmente, eu recebi o chamado de Deus para a minha vida e respondi a esse chamado. Por quê? Porque o alicerce, diga alicerce, o alicerce tinha sido bem plantado. O seu investimento sobre a sua família, usando a palavra de Deus e deixando-se usar pelo poder do Espírito de Deus, esse investimento ele não volta vazio. Algumas pessoas cuidaram de mim quando a minha mãe morreu, como a vinha delas que estava florescendo. Minha mãe, no tempo dela, até os meus 13 anos, meu pai e meus irmãos, mas especialmente uma irmã minha mais velha e uma cunhada muito preciosa, que partiu muito prematuramente aos 45 anos de idade. Investiram pesado na minha vida. Lamentações 3:21 diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar? Isso. Eu estou aqui e olho para trás e vejo que a minha vinha tem dado frutos perenes. Eu explico. Os santos investimentos que foram feitos sobre a minha própria vida, sobre a minha caminhada, sobre o meu ministério, valeram cada esforço, tanto que eu entreguei ao Senhor Jesus e às suas esposas os meus filhos, que certamente são melhores do que eu. E esse é o alvo. Seu filho está perto de você, ele alcança com seus olhos. Olha para ele, por favor. O alvo é ele ou ela ser melhor do que você. Olha para mim agora. Isso não é forçoso. Isso é natural quando o nosso alicerce está no Senhor. E existem princípios que são inegociáveis na caminhada do nosso relacionamento com Deus e com a sua palavra. O segundo texto, que é Cantares 2:15, já estou terminando, alerta: apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Ouça, sorrateiramente, como raposas, circunstâncias se amontoam ou se montam ao nosso redor para devastar, para minar a resistência de princípios que nos mantêm protegidos na mão do Senhor. Existem princípios na palavra de Deus que são princípios perenes e eternos, e a gente precisa conservá-los dentro de nós. Caso contrário, não tem como efetivar uma proteção na nossa vida. Tais circunstâncias são usadas para nos enfraquecer e, percebendo pouco ou nada, nós começamos a deixar que as coisas que nós repudiávamos ganhem lugar na nossa vida. É aos poucos. E ouça o que eu vou te dizer: com a essência adoecida, sempre vai faltar algo ao coração. Vou repetir: com a essência adoecida, sempre faltará
estabelecida em Gênesis 2:8, que fala que Deus plantou um jardim e colocou nele o ser humano. Você lembra desse texto? Deus plantou um jardim e colocou nele o ser humano. Agora eu vou te falar uma coisa que talvez você não saiba, eu espero que você receba. Deus te deu um jardim. Deus te deu um jardim. Ou você cuida desse jardim, ou esse jardim seu vai se transformar num matagal. Esse jardim, ou vinha, se você preferir, é a sua família, são os seus filhos, os seus irmãos, seus pais, seu cônjuge, as pessoas que Deus colocou perto de você e plantou-as aí pertinho de você, ao alcance do seu investimento. As pessoas que de alguma forma estão aí como o ministério de Deus para a sua vida. O Salmo 31:3 ensina que é Deus quem deve conduzir você, conduzir a sua vida. O mundo insiste em distanciar o ser humano do seu Criador, insiste em tentar nos desconectar de uma comunhão mais profunda com Deus. Mas nós observamos, ouça isso, todos os dias. Qual tem sido a colheita que se segue a partir desse esvaziamento ou de uma superficialidade no relacionamento com Deus? Sabe o que se colhe? Pessoas frias, insensíveis, fúteis, preocupadas mais com a satisfação do seu eu do que com o bem-estar coletivo, inclusive de suas famílias. Eu quero te pedir, pare as raposinhas urgentemente, porque elas estão atacando o seu vinhedo, atacam a sua família. Você consegue perceber Deus falar contigo nessa manhã? Então não deixe que a sua vinha seja dilacerada. Não permita sua vinha ser devorada ou assaltada. Cuide dela. Olha para mim. Quem tem filho ou filha, levante sua mão, por favor. Deixa eu te dar uma notícia. Você não os cria para você. Você cria para enfrentar o mundo. Então não poupe o seu filho de responsabilidades que ele ou ela precisa, no tempo certo, colocar a mão. E o tempo certo é quando já pode ser imputada a escolha sobre essa pessoa. Ou seja, para o bem ou para o mal. Porque se você morrer, pergunto, quem é que sabe que não vai morrer daqui a 15 minutos? Quem tem certeza que não vai morrer daqui a 15 minutos? Vai ninguém? Pois é. Agora deixa eu te falar, se você morresse hoje, seu filho está preparado para enfrentar o tempo na frente sozinho, sem você? Se o seu filho não é um bebê, se a sua filha não é uma bebê, isso pode trazer a você um despertar que você precisa prepará-lo para enfrentar. Para a glória do meu Deus, eu digo mais uma vez, para a glória do meu Deus somente. Ouça isso. O Senhor sempre exigiu de mim que eu preparasse os meus filhos para serem excelentes maridos. Esse é o óbvio. Preparar sua filha para ser uma excelente esposa. Não estou falando de ficar esfregando a barriga do fogão, não, gente. Não é isso que eu estou falando. Mas existem papéis que são distintos e que Deus estabeleceu. E existe uma sensibilidade que a mulher tem que o homem não tem. Mas existe uma capacidade protetiva que o homem tem e a mulher não tem. E a gente precisa saber cada coisa no seu lugar. Para que haja harmonia e a sua vinha seja cuidada. Termino. Todo dia é propício para começar a cultivar a vinha que o Senhor plantou e colocou nas suas mãos. O terreno fértil ele já existe. É o espírito de vocês. Vocês já aprenderam aquilo que a gente chama de coração. A limpeza das pedras é feita diariamente com uma vida santificada que vai aos pés do Senhor. As mudas excelentes são os exemplos de servos e servas ao seu redor. Olha ao seu redor, vê se tem alguém que você pode ter, por exemplo. Vira aí o seu pescoço, meu querido. Tem alguém? Se não tem, misericórdia. Claro que tem.
Essas são as mudas. Olha para cá agora. E a cerca ao redor da vida? É o compromisso que estabelecemos com Deus. Compromisso que traz proteção. Mas eu falei também de uma torre de vigilância. É uma postura que nós precisamos assumir, de estar atentos, vigilantes. E faltou a última coisa, que é onde as uvas são prensadas. Qual é o nome? É o lagar. E o lagar? O lagar onde as uvas são prensadas é o dia a dia de vocês, que apresenta ao Senhor e à comunidade que vocês pertencem o resultado da presença dentro da vida de vocês. Por quê? Porque nós somos conhecidos por aquilo que nós produzimos. Nessa oportunidade, todos nós somos chamados e chamadas a refletir sobre o que temos feito com a nossa vinha e que tipo de investimento tem acontecido na nossa família. Amém? Vamos orar? Amém ou não amém? Amém. Oh, maravilha. Então vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, nós dedicamos a Ti, ó Deus, a nossa família. Declaramos, ó Deus, que nós não somos capazes em nós mesmos de prover tudo aquilo que a nossa família precisa. A verdade é que Tu és a fonte, e sem o Senhor, ó Deus amado, nós não conseguimos caminhar de maneira adequada, segura, ó Deus amado, e de maneira que cresçamos, ó Deus, enquanto pessoas, no valor, ó Deus, e no caráter. Pai amado, nós Te pedimos perdão, porque algumas vezes princípios são rompidos dentro da nossa família, e às vezes colhemos, ó Deus, resultados amargos do rompimento desses princípios. Só que, ó Deus, a Tua palavra ensina sobre a graça do Senhor. E nós queremos suplicar, ó Deus, que a Tua graça também atinja, ó Deus, a nossa estrutura familiar e a nossa formação familiar. Ó Deus amado, que enquanto caminhamos, enquanto, ó Deus, o nosso nome é construído, especialmente como servos e servas do Senhor, dá-nos, ó Deus, sensibilidade para ouvir a Tua voz e escolher, ó Deus, aquilo que é Teu. Sabedores e sabedoras, ó Pai, de que o Senhor garante aquilo que provém, ó Deus, das Tuas mãos sobre nós. Ó Deus amado, dá-nos, ó Pai, que tenhamos uma visão mais construtiva e responsável, para que saibamos, ó Deus, que cada detalhe, ó Deus, do nosso relacionamento familiar, ó Deus amado, entre os membros, ó Deus, independente se é pai, mãe, filho, mas todos, ó Deus amado, essa construção desse relacionamento demonstra também, ó Deus, o tipo de relacionamento que nós temos com o Senhor. Ó Deus amado, expande a nossa visão e dá-nos, ó Pai, em nome de Jesus, que sejamos pessoas que, quando nós, ó Deus, avançarmos, e ó Deus amado, quando a via natural acontecer e nós fecharmos os olhos para essa vida, aqueles que ficarem, ó Deus, lembrem-se de nós, não como alguém de posses ou condições, mas como alguém que serviu ao Senhor e deu testemunho desse Deus tão maravilhoso que Tu és. Aceita, Deus, a nossa entrega. Nós oramos gratos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.